Como saber se a sua criança está em vulnerabilidade ou não? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre os fatores de riscos. Quem são os alvos fáceis para os abusadores? E como que a gente, tendo acesso a essa informação, pode cuidar para que os nossos filhos não se tornem alvos fáceis. E assim a gente pode prevenir eles de sofrerem algum tipo de abuso sexual. Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Thalia, eu sou mãe de 2 crianças, sou técnica em enfermagem, sou doula e sou educadora na área de educação sexual e emocional com foco na prevenção ao abuso. E eu quis abrir aqui essa série de vídeos sobre este tema para poder trazer mesmo informações de qualidade e da forma mais prática possível para que vocês possam orientar os filhos de vocês, trazer essa informação para eles e assim prevenir e assim protegê-los e a gente tenha uma sociedade mais segura para as nossas crianças. Então, bora conversar um pouquinho sobre este tema. Primeiro, a gente precisa entender quem são os alvos fáceis e por que são alvos fáceis. No vídeo anterior, a gente falou um pouquinho sobre os comportamentos suspeitos dos abusadores. A gente falou que o abusador não tem cara, a gente não consegue identificar ele só olhando para ele, mas a gente pode identificar comportamentos que são suspeitos. E hoje a gente precisa entender se a nossa criança ela está vulnerável e ela está sendo um alvo fácil para esses predadores, digamos assim, de crianças. Então vamos lá. O primeiro item, a criança que não tem educação sexual e afetiva em casa. Esse é o primeiro item. Se a sua criança ela não recebe orientação sobre educação sexual e ela não é acolhida dentro de casa, ela já é um alvo fácil. Segundo ponto, pais ou adultos que convivem com essa criança, que cuidam dessa criança, que educam com palmadas e com gritos. Thalia, por que educar com palmadas e gritos deixa a minha criança vulnerável? Esse é um caso real, vou compartilhar com vocês. Óbvio, não vou dar nome nem detalhes, mas teve uma menininha que ela relatou para a professora na escola um abuso. Isso pode acontecer, é bem comum das crianças relatarem, principalmente para professores. E aí, nessa conversa, né, no momento que ela relatou, a professora falou assim, olha, eu vou ter que conversar com os seus pais sobre isso, né, vou precisar informar eles o que está acontecendo. E aí essa criança entrou em desespero e ela falou assim, não dá, não pode, se você contar isso pro meu pai, ele vai ficar bravo. Como que, se ele grita comigo quando eu derrubo um copo, ele me bate, como é que eu vou falar que o meu tio colocou a mão na minha pepeca? Entendem o medo dessa criança? A angústia dela? Como é que uma criança que apanha dentro de casa por desobediência, que apanha dentro de casa por comportamentos errados, como é que uma criança que já apanha, que já gritam com ela, que já tem esse tipo de educação, vai se sentir confortável para falar sobre isso com a família? Então não fala. E inclusive eu vou trazer no próximo vídeo sobre isso, o que os abusadores usam como manipulação para que essa criança não conte. Então, e justamente é isso, o medo. O abusador usa a seguinte frase, seu pai não vai acreditar em você. Ah, eles vão bater em você se você contar isso, eles não vão acreditar. Eu? Logo comigo? Eles me amam, não vão acreditar em você. Entenderam a gravidade da situação? Terceiro item, famílias em vulnerabilidade social. Esse ponto é muito delicado porque a gente não consegue escolher muito bem a condição familiar que a gente está muitas vezes. Às vezes por uma questão de não ter profissão, não conseguir escolher um trabalho que pague uma remuneração melhor, ou pelas situações, enfim, que podem acontecer, a gente pode estar numa situação de vulnerabilidade. E o que é essa situação de vulnerabilidade? São as famílias que às vezes têm que trabalhar fora o dia inteiro e essa criança acaba ficando ou na casa da avó, ou na casa de uma amiga, ou na casa de um vizinho, sendo cuidado por outras pessoas, com outras crianças no local. Ou o pai e a mãe não pode cuidar da criança durante o dia, acaba, sabe, deixando de um canto para o outro. Essa situação de vulnerabilidade acaba colocando a criança em risco. Ou até famílias que não têm condição e deixa a criança para outras pessoas cuidarem. Gente, eu entendo que esse assunto é muito delicado, de verdade, eu entendo mesmo. Mas assim, e me dói muito, porque às vezes a família não tem muita escolha nesse sentido, sabe? Mas essas crianças, elas ficam em estado de vulnerabilidade e são alvos fáceis, tá? Quarto caso,
depressão em um dos pais ou cuidadores. Por que a depressão acaba tornando a criança um alvo fácil? A depressão dos pais. Porque a pessoa que está numa depressão muito profunda, esse também são casos delicados, né? Ela perde um pouquinho da consciência e da gravidade de tudo que está acontecendo. Então, dependendo do grau, né, de depressão, acaba precisando realmente que outras pessoas cuidem ali dos filhos, porque não tem disposição, não consegue levantar da cama, coisas básicas como escovar um dente, tomar um banho, comer, acaba ficando assim muito difícil de lidar, às vezes toma uma medicação muito forte, dorme muito tempo, então essas crianças acabam ficando meio que largadas ali. E aí entra no caso de vulnerabilidade. Pode ficar na casa de um, na casa de outro, sendo cuidado por qualquer um e estão em risco. Alcoolismo dentro da família. Outro ponto delicado, mas é importante a gente falar. Quando os pais bebem muito, né, tem ali o alcoolismo, eles perdem um pouco essa consciência do que está acontecendo ali no momento. O que acontece? Depende, né, do nível ali de bebida, já não tem mais muita noção do que está acontecendo, então às vezes acha que tá tudo bem, tá ali numa festa de família, tá todo mundo enchendo a cara, e aí a criança vai brincar lá do lado, já não tá nem ligando, então assim, a criança acaba ficando vulnerável. E aqui eu vou falar de um outro ponto que, gente, esse aqui é bem dolorido de falar, mas ele é necessário também, tá? Acontece e a gente precisa ter atenção. Há casos em que o abusador é o pai ou a mãe e este bebe e perde a noção da consciência, né, do que é certo e errado e acaba abusando do próprio filho. A culpa é do álcool, a culpa é da bebida, é da droga, porque aqui a gente falou de alcoolismo, mas é drogas em gerais também. A culpa não é da droga. O que acontece? A pessoa ela já tem dentro dela lá essa tendência, mas conscientemente, racionalmente, ela não faz isso, porque ela sabe que é errado. Conscientemente, racionalmente. O que acontece quando usa drogas e quando usa, né, bebidas em geral? O que acontece? Esse nível de consciência, ele tende a ficar alterado. E aí, quando a gente está com a consciência alterada, a gente faz coisas que conscientemente não faria. Então, a gente vê pessoas fazendo loucuras, fazendo um monte de besteira, inclusive abusando, tá? Então, esse é um fator de risco, tá bom? Famílias recompostas. Família onde a mãe se casou de novo ou o pai se casou de novo e aí convive com outros parceiros e ali pode acontecer também o abuso, tá? E um outro caso também é quando a mãe, ela já foi abusada, ela já sofreu esse tipo de abuso. Porque daí o que acontece? Às vezes ela, por já ter sofrido, não ter entrado no assunto, não ter consciência disso, falar sobre isso, não foi tratado, ela meio que, não é que ela normaliza, mas ela não enxerga como um problema. Então, a tendência de repetir certos padrões e ser visto como, tudo bem, normal, é muito grande, entende? E aí, esse é um fator de risco também que pode acontecer. Eu espero que esclareça um pouquinho para vocês, né? Quais são as situações em que as crianças ficam vulneráveis. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa informação, já compartilha com essa pessoa. O meu intuito aqui é que a gente possa compartilhar realmente informações, fazer uma troca, né, de aprendizado e que dessa forma a gente possa proteger as nossas crianças, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Fiquem bem.